Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Clínica Saint Santé. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica, que se inicia nessa manhã de domingo, tá cheio de informações e dicas para você, telespectador. Teremos a doutora Mariana Siqueira. Ela é otorrinolaringologista e vai falar um pouco pra gente sobre otite externa e sangramento nasal, que nesse período de ano, no nosso verão tocantinense, é muito comum. E o doutor Márcio Adriano, que é oftalmologista, fala pra gente sobre visão subnormal. Você aí de casa sabe o que é? E mais, a doutora Luciana Reis, ela é ginecologista e atua na área de reprodução humana. Conta um pouco pra gente qual o momento ideal para uma gravidez. E também a doutora Carolina Disseu, ela é cardiologista pediátrica, conta pra gente sobre as cardiopatias congênitas e muito mais. É muito importante nesse período do ano e sempre que iniciar uma atividade física, ficar de olho no coraçãozinho das nossas crianças. Portanto, fique comigo e confira que essas e muitas outras informações você terá agora. Estamos no nosso verão tocantinense, então é muita praia, clube, piscina. Consequentemente, toda a turma então mergulha, pega muito sol e começa as dores de ouvido ou então sangramentos nasais. Você aí de casa sabe o que pode ser? Conhece o que é otite externa? Não? Pois quem vai tirar as nossas dúvidas é a doutora Mariana Siqueira. Ela é otorrinolaringologista e vai conversar com a gente agora. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia, Mayara. Doutora Mariana, fala pra gente o que é otite externa. A otite externa é a inflamação da pele do conduto auditivo. Então, a entradinha do ouvido antes do tímpano é essa pele. No conduto auditivo é a infecção nesse local. Eu falei então que as pessoas estão no sol, muita praia, piscina, mergulham muito e isso pode ser então sinônimo de otite externa ou não tem nada a ver? Sim, a otite externa também é chamada de otite do nadador. Então, agora no verão tocantinense, aí todo mundo vira nadador, né? Todo mundo quer entrar no lago, todo mundo quer ir pro clube. Aproveitar as então, férias. Aproveitar a piscina, todo mundo quer aproveitar as férias. Então, a otite externa é a otite do nadador, também chamada, e a principal causa da otite externa é realmente a água. Então, deixar a umidade ali dentro do ouvido pode desencadear uma otite externa. Além disso, a manipulação, escoriação, né? Qualquer manipulação do ouvido pode desencadear também a otite externa. E todo mundo pode ter, doutora Mariana? Todo mundo pode ter. Todo mundo que mergulha, todo mundo que manipula o ouvido pode ter otite externa. No caso de manipular o ouvido que você falou, é na questão da limpeza. Isso pode causar, então, otite? Não limpar da forma correta? Então, tanto limpar o ouvido da forma incorreta, né, usando cotonete, usando tampa de caneta, usando grampo, isso pode machucar o seu ouvido e desencadear uma otite externa, quanto o excesso de cera, desde que tentado manipulação ou até sem manipulação, o excesso da cera pode manter a água que a gente mergulhou dentro do ouvido, manter a umidade e pode desencadear a otite externa também. Então, o ideal, doutora Mariana, é manter um pouco de cera dentro do ouvido? Sim, um pouco de cera é o ideal. Cera é proteção de ouvido. Então, a gente não tem que preocupar de limpar. Como que vai limpar esse ouvido? Saiu do banho, os banhos de rio ou até banho de chuveiro, pega uma toalha, passa em volta do ouvido, só até onde o dedo alcança. Essa é a melhor forma de limpar o nosso ouvido. E quais os sintomas, doutora Mariana? Somente a dor de ouvido faz eu perceber que eu tô com otite externa? Mayara, pode começar só com uma coceirinha. Começou com uma coceirinha, tampou o ouvido e aí, quando começa a dor, é porque já tá bem avançado. E é dor pra caramba, dói muito. Principalmente ao toque dessa região, que a gente chama de tragos do ouvido. Então a gente encosta aqui e a criança grita.
Quando vai ali, quando tem a consulta com a gente puxa a orelha, a pessoa quer chutar a gente, porque dói muito, dói bastante. E como que eu posso prevenir então, doutora Mariana? O que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar ter otite externa? Primeiro lugar, antes de ir para as praias, antes de mergulho intenso, né? Sempre é bom passar no otorrino para dar uma olhada no ouvido, para fazer um check-up do ouvido. Tá tudo bem no ouvido, aprendeu as orientações, aí o que acontece? Nunca manipular o ouvido, nunca coçar, nunca colocar nada dentro do ouvido. E não colocar remédios também sem indicação médica. Ou outras coisas, né? Tem gente que gosta de colocar álcool, tem gente que coloca até querosene no ouvido. Mas não pode. A única coisa que a gente faz é prescrição médica, pinga o remedinho quando tem necessidade. Então, limpa da forma adequada, não manipula o ouvido, não pinga nada que não possa ser colocado no ouvido. Doutora Mariana, no caso daquelas dores no ouvido, após um resfriado ou uma gripe mais intensa, isso pode ser sinal de otite externa ou não? Não, isso não é otite externa, Mayara. Após a gripe, a gente tem geralmente uma otite média. Otite média é otite dentro do tímpano. Então, é diferente, mas nada impede da pessoa ter as duas infecções ao mesmo tempo. Então, desencadeou uma otite média, exteriorizou um pus, uma secreção, deixou uma umidade ali na pele do conduto auditivo, isso pode desencadear uma otite externa secundária. E no caso dos sangramentos nasais, essa época mais seca acaba sendo mais propício, doutora Mariana, para o surgimento desse sangue no nariz? Sim, uma das principais causas de epistaxe, que é o sangramento nasal, é a baixa umidade do ar. Então agora a gente está assim, além do sol, a umidade do ar está muito baixa. Então é um fator muito importante para desencadear essas epistaxes, esses sangramentos nasais. E quem então espirra e segura? Na verdade nem espirra, né? Quando quer espirrar, quer já segurar. prende ali o nariz. Não, quer espirrar, vai espirrar. Olha pro sol, espirra, tem gente que fala assim, né? Então pode espirrar, por quê? Tem que espirrar de boca aberta, para não dar pressão dentro do nariz, Mayara. Se a gente prende, vai dar uma pressão maior no nariz e pode fazer uma fragilidade dos vasinhos do nariz. Os vasinhos são muito finos, então a qualquer coisinha eles podem romper. Sangrar. E no caso então de um sangramento, doutora Mariana, o que eu posso fazer? Primeiro, calma, não entre em desespero. Segura dedo indicador, polegar, aperta o nariz com esses dois dedinhos, coloca uma compressa ou um gelo, um saquinho na testa. Então segurou, colocou o gelo na testa, cabeça reta. Por quê? Se eu colocar a cabeça para trás, eu vou engolir muito sangue, esse sangue vai para o meu estômago, vai me dar vontade de vomitar. Não. Então é cabeça reta, segura de 5 a 10 minutos com a compressinha de gelo aqui. Melhorou o sangramento, parou, pode ir com calma, depois marca uma consulta. Não parou, 10 minutinhos, segurou, não parou, tem que ir para o pronto atendimento. Por quê? Pode ser que seja necessário cauterizar o nariz com um ácidozinho, pode ser que seja necessário um tampão nasal e, em último caso, cirurgia. Ok. Doutora Mariana, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores, o que eles podem estar fazendo no dia a dia para evitar tanto otite externa como sangramento nasal. Todo o pessoal que está curtindo o nosso verão, que vai às praias, clubes, usam muito piscinas, crianças também. O que os pais podem estar fazendo, o que é o ideal aí para cuidar e evitar esse tipo de problema? Bom, para otite externa, Mayara, simples, não manipula o ouvido. Deixa a cerinha lá, limpa só com a toalha, fica quietinho, deixa o ouvidinho, saiu do banho, saiu do mergulho, seca com a toalha. Essa é a principal orientação. E ao primeiro sinal de dor, uma avaliação. Para o sangramento nasal, sempre hidratar, soro no nariz. Aplica toda hora, soro não vai dar problema nenhum para ninguém. Então aplica, é a melhor forma de hidratar esses vasinhos e melhorar, não tem como melhorar a umidade do ar, mas melhorar a lubrificação do nariz, para evitar o ressecamento. Então, soro no nariz sempre. E evitar também manipular o nariz, porque esse negócio de tirar a casquinha vai romper o nariz qualquer hora. Então, essas são as dicas. O umidificador de ar também ajuda, doutora? Muito, muito. Evitar ar-condicionado. Aqui em Palmas é difícil evitar. Né? Então, usa o ar-condicionado, mas usa o umidificador de ar. O umidificador de ar, a gente troca a água todos os dias. Então, restou aquela aguinha ali de manhã,
tira, joga fora, higieniza. Na próxima noite, uma nova água. Doutora Mariana, muito obrigada por estar no nosso programa Agenda Médica. Eu tenho certeza que você tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes sua aqui conosco. Com certeza, é um prazer estar aqui. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que daqui a pouco eu estou de volta. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Estamos de volta e você aí de casa sabe o que é visão subnormal? Não? O Dr. Márcio Adriano, que é oftalmologista, vai nos falar. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Mayara. Dr. Márcio, o que é visão subnormal? Bom, como o próprio nome diz, né, subnormal, ou seja, que está abaixo do normal. A gente tem pessoas que têm visão normal, né, igual a grande maioria das pessoas. Temos pessoas que têm a cegueira, e lembrar que assim, a pessoa que é cega não significa que ela viva na total escuridão. É uma classificação. É em torno de menos de 10% de visão, ela é considerada como uma pessoa com cegueira. E existe um meio termo entre a visão normal e essas pessoas cegueiras. Geralmente é em torno de 50% da visão que a pessoa perdeu. Mas isso são problemas que afetam a pessoa e não tem tratamento. Por exemplo, uma pessoa pode estar com catarata e estar com a visão bem ruimzinha, mas se fizer cirurgia fica bom. Então não é visão subnormal. Subnormal é aquele que não tem mais o que fazer. E quais são as principais causas, doutor Márcio, da visão subnormal? São as mesmas causas, por exemplo, que levam também à cegueira, ou seja, existem 1000 doenças, porque subnormal a gente está falando o tanto que a pessoa enxerga. Agora os motivos, né? Se a gente for pensar nas causas congênitas, aquelas causas que a pessoa já nasce com isso. Principal são as infecções que ocorrem durante a gravidez. E a mais comum delas aqui no nosso país, a toxoplasmose. Né? Uma inflamação que a mãe tem durante a gravidez, às vezes passa até desapercebido, tá? E a criança nasce com algumas cicatrizes lá na retina. E se afetar o centro do olho, né, lá na retina, ela vai ter uma visão bem ruim e hoje ainda não existe nada que melhora. A gente tem os traumas, né, acidentes, tem o diabetes, né, tem o glaucoma, tem várias outras doenças, né, que podem levar também à cegueira, mas podem também com frequência trazer essa visão subnormal. E tem como, doutor Márcio, fazer algo que melhore essa visão e faça com que ela fique normal?
ou piorar e ir à cegueira? Infelizmente, melhorar a visão, ou seja, uma cirurgia, né, que você faça, aquele paciente tem só 50% de visão, vamos fazer uma cirurgia para ele ficar com 90% de visão. Isso não existe. Às vezes, se ele tiver outros problemas associados, né, por exemplo, essa cicatriz na retina, ele pode ter isso e ter catarata. A da retina não dá para fazer nada, mas a catarata dá, então ele vai melhorar um pouco mais. Mas aquilo que não, né, que não tem como mexer, não tem como. Mas, infelizmente, pode piorar. Uma pessoa que tem visão subnormal, pelos mais variados motivos, pode piorar e às vezes evoluir para cegueira. Então, mesmo aquele paciente que fala assim, o médico falou que não tem nada para fazer por mim, não tem, vou continuar consultando por quê? Porque visão subnormal é uma visão mais fraca, mas muitas vezes é útil. E aquilo lá pode evoluir para cegueira. Então a pessoa tem que fazer o acompanhamento, tem que estar, né, sempre indo ao médico para poder avaliar isso aí. E tem algo, doutor Márcio, que pode ser feito também, no caso, para ajudar essas pessoas? Por exemplo, óculos especiais? Olha só, na visão subnormal, né, a gente fala assim, nossa, eu nunca nem ouvi falar disso, mas você conhece com certeza um monte de gente que você já viu na rua, que você conhece, que são pessoas com visão subnormal. Existem um monte de coisas e essas pessoas muitas vezes não sabem. Então existem uns óculos especiais, são óculos fortes para a pessoa poder conseguir enxergar melhor. Existem uns aparelhos que a gente liga no monitor, é como se fosse tipo um mouse, ele tem uma filmadora, ele vai filmar o que está escrito, por exemplo, no livro e vai sair numa filmadora com um texto bem grande. Existem umas lupas, né? Parece uma lunetazinha, a pessoa coloca e a criança, por exemplo, vai conseguir enxergar no quadro. Existem uns óculos especiais para poder assistir televisão. Existe uma série de coisas. Isso são as coisas para melhorar a visão, mas existe também as coisas que não são exatamente na visão. Por exemplo, um baralho de cartas grandes, a Bíblia com a letra bem grande, né? Telefone, celular especial com teclas específicas para a pessoa que não enxerga bem. O relógio que, né, pode falar as horas. Existe um monte de outras coisas que vão facilitar a vida da pessoa que tem a visão subnormal. Doutor Márcio, para as pessoas que têm cegueira, acaba fazendo alguns concursos, entrando em cotas especiais, aposentados também. E no caso de quem tem a visão subnormal, elas entram, elas se enquadram nessas situações ou não? Funciona assim. Nunca, né, a pessoa que é considerada, né, como portador de cegueira, ela pode se aposentar e ela pode às vezes prestar um concurso, né, tendo essa cota. E a pessoa com visão subnormal não tem muito isso não. Aí o que acontece? As pessoas vão, né, lutando por isso, fazem aquelas assinaturas, um monte de abaixo assinado e às vezes conseguem mudar a lei. Então as pessoas confundem muito com visão monocular. O que é visão monocular? A pessoa que um olho é visão cegueira, tá? E o outro olho é normal. Então a pessoa enxerga completamente normal de um olho e no outro olho tem a visão considerada como cega. Essas pessoas também não tinham benefícios. Só que o que elas fizeram? Se juntaram, fizeram abaixo assinado, foram atrás de deputado e foi criada uma lei que para concurso, para aposentar não, mas para concurso as pessoas com visão monocular podem prestar como cota. As pessoas com visão subnormal não. Por que não? Se você for avaliar, ela tem os dois olhos ruins e até é mais difícil, né, no mercado de trabalho do que a outra que é monocular, que tem um olho bom. Por que não pode? Porque essas pessoas, né, ou seja, não se organizaram, tá? Não foram atrás de fazer abaixo assinado, não foram atrás de deputado para poder criar essa lei. Então, antigamente era só as pessoas com cegueira. Aí abriu uma brecha para as pessoas com visão monocular. O que precisa agora é abrir uma nova brecha para que as pessoas com visão, né, subnormal possam estar fazendo isso também. Doutor Márcio, existe algo que possa ser feito para essas pessoas que têm a visão subnormal ter esperança de melhorar a visão? Tem algo aí que pode ajudá-las? Tem, existem, né, algumas coisas. Por exemplo, o olho biônico. Parece, né, assim, uma coisa meio de futuro, né? Não é que vai estar um olho de robô, nada disso não. O olho biônico existe um chip, né, que a gente implanta dentro da retina, tá? E esse chip vai fazer a função das células da retina. Esse chip não está para ser inventado, ele já existe há alguns anos, só que ele ainda dá uma visão muito rudimentar, ele é experimental ainda, não existe. Onde é que eu vou lá que eu quero fazer? Não existe isso. Ele é um caráter experimental, mas já existe, já funciona, tá? Outra coisa, né, por exemplo, as doenças hereditárias, são as distrofias, são doenças que vão destruindo as células da retina. O que existe? Até
6 meses atrás não tinha nada, absolutamente nada dessas pessoas. Começou o tratamento assim, as células tronco, mas evoluindo muito mal, não tendo uma resposta tão boa. Surgiu agora um medicamento novo, tá? Que ele consegue alterar a proteína das células, e isso pode até reverter e melhorar. Já foi aprovado na última fase, né, do FDA, que é como se fosse tipo a Anvisa, o Ministério da Saúde nosso lá nos Estados Unidos, tá? Foi aprovado. O grande problema é o custo. Hoje, né, o tratamento são várias ampolas que você tem que usar, e cada ampola custa em torno de $1,5 milhão, né? Então, assim, é uma coisa inviável, mas é uma coisa que não existia e que vai existir. Então, assim, eu acredito que muita gente, principalmente as crianças, né, porque, né, vão pegar um período maior, vão encontrar tratamentos que hoje a gente nem imagina que vão ter. Então, vão ser esses medicamentos, vão ser chip de retina, né, existe um olho biônico, que é uma microcâmera que é implantada dentro do olho, isso já existe também, tá? Mas ainda está tudo experimental, isso vai devagarzinho. Eu acredito que deva ser coisa assim para 20, 30 anos ainda. Então, tem esperança, né, doutor Márcio? Tem sim. Doutor Márcio, quero muito agradecê-lo por estar conosco. Esse tema a gente nunca tinha abordado em nosso programa e é tão comum, mas as pessoas ainda são tão leigas de informação, então quero muito agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Maíra. Sempre que precisar, a gente está aqui de prontidão. Obrigada. E agora vamos para nossas dicas de saúde. Não saia daí que daqui a pouco eu estou de volta. Clínica Santi Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, antiga quadra 21. Clínica Santi Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e como otimizar uma gravidez? Você sabe? E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a doutora Luciana Reis. Ela é ginecologista e atua na área de reprodução humana. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Maiara. Bom dia a todos. Doutora Luciana, como eu posso otimizar uma gravidez? O que fazer? Vamos lá, Maiara. Então, a paciente terminou o anticoncepcional e ela quer saber algumas dicas, né? Como engravidar cada vez mais rápido, né? Que a mulher para o anticoncepcional hoje, quer pra ontem, né? E aí a gente fala que a possibilidade dessa mulher engravidar por mês gira em torno de 15%, é baixo mesmo. Então a gente fala algumas dicas, né, para otimizar realmente essa possibilidade de gravidez. Uma delas é cuidar da própria saúde, né? Tabagismo diminui a taxa de gestação. O consumo aumentado de cafeína diminui a possibilidade de gestação. A gente fala uma média de 5 xícaras de café ao dia. O consumo aumentado de álcool, uma média de uma lata de cerveja por dia. Então tem paciente que fala, eu não tomo todo dia, mas às vezes chega final de semana e toma um monte, né? Quer compensar os dias anteriores. Obesidade, então a gente sabe que o tecido adiposo,
ele funciona também como alteração no metabolismo e também no ciclo menstrual dessa paciente. Então, a paciente, ela mantém uma rotina de alimentação saudável, atividade física, isso não é só para manter a estética corporal, mas também para a saúde dela de reprodução, né? E ter relações sexuais frequentes, né, Mayara? Assim, isso não tem, é o mais importante. Então, o que a gente fala é pelo menos 3 vezes na semana. Acabou o ciclo menstrual, comece a namorar. Hoje é muito comum aqueles aplicativos, né? A mulher baixa o aplicativo, marca o dia que ela menstruou, marca o dia que vai ovular, marca o dia... Aquilo lá acaba aumentando a ansiedade sem realmente, às vezes, trazer um objetivo, né? Porque o ciclo da mulher, às vezes, não é tão regular. Então, para ela saber realmente o dia que ela vai ovular, o dia que ela pode engravidar, então, acabou o sangramento, comece a namorar. Ter relações frequentes, 3 vezes na semana, né? Preciso ficar deitada após namorar? Não preciso. Isso não mitos, isso não muda nada. Vários estudos mostram que não muda nada. Se quiser ficar, fique deitada, não tem problema, mas tenha relação sexual frequente e acabou a menstruação, namore até o próximo ciclo menstrual. Doutora Luciana, você falou que esses aplicativos, a mulher acaba pensando muito naquilo. O que eu ia lhe perguntar? Nessas horas, nesse momento, né, nesse projeto de engravidar, o psicológico, ele influencia muito? Demais, Mayara. Ela ficar pensando, quando é que vai vir a menstruação, né? Tem pacientes que atrasam um dia, já vai e faz um beta, um exame de gravidez. Então, esse psicológico, porque a liberação, neurotransmissores, neuromoduladores interferem na liberação hormonal, que também interfere no ciclo menstrual dessa paciente. Então, quanto mais tranquilo pensar, vai vir. Doutora Luciana, no caso das pessoas, das mulheres, né, na verdade, que usam anticoncepcionais por longos anos, realmente, lá no final, quando encerram aí, param a pílula ou usam DIU e retira, tem uma dificuldadezinha maior em engravidar ou isso é mito? Mayara, a principal causa de infertilidade na mulher chama idade, né? Então, depende de qual idade ela está parando esse anticoncepcional. Depois dos 32, 35, 37, cai cada vez mais a fertilidade dessa mulher. Então, depende muito de qual idade ela realmente para. Hoje, os anticoncepcionais que a gente tem é de baixa dosagem, né? Então, o organismo ele volta muito rápido à parte normal dela. A gente fala uma média de 3 meses para realmente o corpo tirar todo o efeito do método contraceptivo hormonal. O DIU, ele é um dispositivo que coloca dentro do útero, que tem 2 tipos de DIU. Tem o DIU de ação hormonal, não vou falar o nome comercial, né? Ação hormonal, que ele tem uma duração de 5 anos e ele equivale a uma pílula de efeito menor que tem, né? Então, ela tem uma liberação diária e uma dosagem muito pequena. Baixa, né? E tem o DIU de cobre, que ele não tem ação hormonal nenhuma e tem ação até de 10 anos. E esse DIU, ela tirou, o corpo dela está funcionando normalmente. Então a gente fala sempre um tempo de 3 meses para o corpo realmente voltar à ação hormonal como que era antes, né? Mas a principal causa, eu quero deixar isso bem claro, a principal causa de dificuldade de engravidar é a idade. É a idade que ela para esse anticoncepcional. Existe então, doutora Luciana, uma época que é certa ou ideal para a mulher engravidar? Então, a gente sempre fala antes dos 35, né? Então, essa paciente já tem um parceiro fixo, né? Tem o desejo da maternidade, que tem gente que não tem o desejo da maternidade, e isso a gente tem que entender, né? Então, a paciente tem parceiro fixo, tem desejo da maternidade, comece a tentar engravidar antes dos 35 anos de idade. Isso é primordial para o sucesso da gravidez. Falando em sucesso, doutora Luciana, a gente percebe que as mulheres estão cada vez mais tardando o desejo de ter filho ou realizar esse sonho de ter filho, porque está esperando, uma realização no trabalho, né? A gente percebe que vai tardando.
Tem como essas mulheres se resguardarem lá futuramente quando quiserem ter esses filhos, depois de realizar esses sonhos pessoais, profissionais? Tem. Hoje, Mayara, está tendo um movimento pela fertilidade, né? As sociedades brasileiras de reprodução humana e reprodução humana assistida estão tendo esse movimento pela fertilidade que está acontecendo em várias capitais, tentando alertar realmente a mulher a isso, né? Fazer o congelamento de óvulos. Então, no momento que a paciente fizer o congelamento de óvulos, esses óvulos serão congelados na idade que ela está fazendo esse procedimento. E depois, para fazer o descongelamento, esse óvulo vai ser descongelado na idade que ela congelou lá atrás, entendeu? Então, o que é primordial hoje para engravidar? A idade do óvulo. O óvulo tem a idade da mulher. Isso, Mayara, não tem nada que a gente possa fazer para, né? Hoje tem botox, tem plástica, não sei o que. Agora, a idade do óvulo a gente não tem como mudar. E é isso que implica as taxas de fertilidade, a idade do óvulo. Então, congelamento de óvulos, essa mulher que trabalha, estuda, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, né, quer fazer outras coisas e não tem no momento a intenção da maternidade, congele o óvulo, né? Pensa na maternidade futura, se ela realmente quer ser mãe, pense em congelar, se resguardar. Porque assim, hoje tem uma falsa ideia que os tratamentos de reprodução humana vão dar 100% de chance de engravidar. Isso não é verdade, né? E essa possibilidade diminui cada vez mais com o passar da idade. Então a melhor forma dela se resguardar é congelando o óvulo. E quando então, doutora Luciana, eu devo me preocupar e procurar um especialista em reprodução humana? Qual o momento? Primeira coisa, para o anticoncepcional, ciclo menstrual está regular ou não está regular, né? Se não está regular, se essa paciente pula meses sem menstruar, né, ou menstrua várias vezes no mês, não está adequado esse ciclo menstrual para ela engravidar. Passou um ano, ela está tentando ciclo menstrual regular, né, tendo relações sexuais frequentes. Depois de um ano, a gente fala pacientes menos de 35 anos de idade. Depois de um ano, tentando engravidar, não conseguiu, procure um especialista. Pacientes acima de 35 anos de idade, dentro de 6 meses, não conseguiu engravidar, procure um especialista. Pacientes que sabem também que tem alguma doença que pode estar associada à dificuldade de engravidar. Uma delas que é bem falada é a tal da endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória pélvica associada a dores no período do ciclo menstrual, né? E essa inflamação na pelve dificulta a gravidez por ser uma inflamação crônica. Então a paciente, ela sabe que ela tem essa dificuldade pela endometriose. Tem pacientes que têm ovários micropolicísticos. Tem maridos que também têm dores testiculares que pode estar associada a varicocele, que também diminui a fertilidade masculina. Então, quando o casal ele tem alguma desses acometimentos, procure um especialista. Importante, doutora Luciana, você citar o homem, porque nessa situação podem ser os dois, né? Não necessariamente só a mulher procurar, né? Com certeza. Dentro das possibilidades, a gente sempre fala que 30% é a mulher, 30% é o homem, 30% é a associação dos dois e 10% a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Geralmente, Mayara, quem chega primeiro pra gente é a mulher, né? A mulher que, né, vai procurar alguma coisa, fazer alguns exames da parte dela, mas o companheiro dela tem que conscientizar que ele também tem que ir junto para fazer os exames dele, né? E ver a parte de fertilidade dele, porque tem um peso principal. Ok. Doutora Luciana, foi um prazer imenso entrevistá-la. Há muito tempo eu queria você aqui conosco e falar de um tema tão bacana desse. Foi o mais legal de tê-la aqui com a gente nessa manhã de domingo. Muito obrigada. Obrigada, Mayara. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Daqui a pouco eu estou de volta.
O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e você aí de casa sabe qual a função e importância de um cardiologista pediátrico? Pois quem vai responder essa e muitas outras dúvidas nossas é a cardiologista pediátrica doutora Carolina Disseu. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutora Carolina, vamos então começar você respondendo pra gente qual a importância e a função do cardiologista pediátrico. Bom, o cardiologista pediátrico, para explicar mais detalhadamente, é um médico que depois que ele se forma, ele se especializa em pediatria. Depois que ele é pediatra, ele se especializa em cardiologia pediátrica. Ele tem a função de cuidar do coraçãozinho das crianças, porque as doenças no coração dos adultos, elas são diferentes das doenças no coração das crianças. Nos adultos, a maioria são doenças adquiridas no decorrer da vida. E nas crianças, a grande maioria, são de cardiopatias congênitas. Então, essa é a função principal do cardiologista pediátrico, é cuidar do coração de crianças. E o que é então, doutora Carolina, cardiopatia congênita? O coração da criança ele é formado nas primeiras semanas de vida, ainda na barriga da mãe. E durante essa formação pode acontecer problemas na estrutura desse coração. E daí já é formada a cardiopatia congênita. O bebê nasce com um problema na estrutura, na anatomia do coração. Daí vem o nome de cardiopatia congênita. Então, como diagnosticar algum problema no coração da criança? Eu consigo perceber isso? Os pais, as pessoas que estão de fora, vamos supor assim, conseguem perceber? Sim, consegue. Quando a mãe está gestante, ela faz ultrassom morfológico. Esse ultrassom morfológico, o obstetra pode ver que o coraçãozinho tem alguma malformação e solicitar um segundo exame, que é o ecocardiograma fetal. É um ultrassom que você vê o coração do bebê ainda na barriga da mãe e esse ecocardiograma fetal, ele diagnostica a cardiopatia ainda na barriga da mãe. Se o bebê nasce sem esse diagnóstico, ele apresenta alguns sinais, alguns sintomas, e aí o médico cardiologista vai fazer o ecocardiograma na criança e diagnosticar a cardiopatia. Então ela pode ser diagnosticada tanto intraútero quanto após o nascimento. E como que a família consegue observar, doutora Carolina, que há algum problema ali cardíaco na criança? Isso é muito importante, porque a família deve observar alguns sinais e sintomas. Um dos principais é o cansaço. A criança nasce, ela tem cansaço para mamar, a mãe está amamentando, a criança para respirar, fica cansadinha, é um dos sinais importantes. A dificuldade de ganhar peso, a criança come, se alimenta, mama, mas não ganha peso, ela é baixo peso. Outro sinal que são das cardiopatias mais graves é a cianose. A cianose é quando o bebê fica roxinho. Várias mães vão ao consultório, doutora, meu filho fica roxo. A boquinha, a ponta dos dedos, a unha, esse é outro sinal. E também tem o sopro, né, que os médicos, numa consulta de rotina, um pediatra, vai auscultar a criança, ausculta o sopro e encaminha para o cardiologista dar uma olhada na criança. E o que é o sopro, doutora? Essa é uma das perguntas mais frequentes no consultório. Veja só, o sopro, ele não é a doença. O sopro não é a doença cardíaca. Tem mães, papais, mamães que ficam desesperados quando o pediatra fala seu filho tem um sopro. Mas o sopro não é a doença em si. O sopro é o barulhinho que a gente ausculta quando a gente coloca o esteto no peito da criança. O sopro é somente um barulho. Ele pode ser tanto inocente, que é o barulho do sangue passando no coração, quanto uma doença, que é o sopro patológico.
Então o pediatra encaminha para o cardiologista pediátrico, o cardiologista faz os exames necessários e diferencia se esse sopro é um sopro inocente, sem nenhum problema, ou se há alguma doença no coração que deve ser tratada. Então não precisamos ficar desesperados quando o nosso filho tiver sopro. O sopro em si não é a doença. E tem cura, doutora? Assim, aí depois que você investiga o motivo do sopro, aí você encontra a cardiopatia. Existem vários tipos de cardiopatia. Cada cardiopatia, que é a alteração na estrutura do coração, ela é tratada de uma forma. Então, dependendo do que eu acho no eco, o diagnóstico, eu trato de uma forma. Algumas cardiopatias eu consigo levar com medicações e tem resolução espontânea, e outras eu preciso indicar cirurgia. Então, varia muito do tipo da cardiopatia que a criança vai apresentar. Doutora Carolina, no caso de alguma criança que tem algum tipo de síndrome, elas têm que observar também o coração, tem que investigar o coração? Tem, é super importante. Toda criança que nasce com alguma síndrome ou alguma malformação em outras partes do corpo tem que investigar o coração. Eu vou dar exemplo da síndrome de Down, né? 50% das crianças que têm síndrome de Down têm problema cardíaco. E se a gente diagnosticar esse problema precocemente, logo após o nascimento, ainda na barriga da mãe, é muito melhor a evolução e o tratamento e a qualidade de vida dessa criança. Então é dever nosso, fica um alerta para pediatras, os médicos, a família que tem uma criança com síndrome e nunca investigou o coração, é muito importante para a qualidade de vida e o tratamento da criança. Doutora Carolina, nesse período de férias, tem colônias de férias, muita atividade, muita coisa ativa. O que é ideal para as mães fazerem, os pais, para cuidar do coração dessas crianças antes de iniciar alguma atividade física ou atividade de intensidade maior? O que pode ser feito? Sim, é muito importante, principalmente antes de atividades competitivas frequentes, as crianças que vão entrar em escola de futebol, natação, que vão participar de competições, é importante ser avaliado antes pelo cardiologista pediátrico para a gente descartar algum tipo de arritmia ou alguma cardiopatia que a família não sabe ainda. A arritmia que os pais podem ficar atentos, que chama atenção, é quando a criança ela reclama que o coração está batendo muito rápido e muito forte. Muitas vezes ela sente um mal-estar, algumas vezes chega a desmaiar. Isso começa a acontecer com frequência. Muitas crianças, quando começam a atividade física frequente, esse sintoma fica mais frequente. Então, não dói, mas ele sente um incômodo, o coração bate forte, para o que está fazendo, em 5 minutos ele se recupera e volta na atividade física. Então, muitas vezes a família não dá tanta importância, porque passa rápido ele volta. Mas é um sinal de alerta que tem que ser avaliado. E quando a criança for entrar numa escolinha, se ela nunca fez exames cardíacos, nunca fez um eletrocardiograma, o ideal é realizar antes de começar a atividade física e assim evitar algum problema mais sério. Ficar mais atento aí, né? Isso. No coraçãozinho das crianças. Doutora Carolina, muito obrigada por estar conosco no nosso programa Agenda Médica. Foi um prazer imenso tê-la aqui, ainda mais falando de um assunto tão bom como esse. Prazer foi meu, obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos um programa cheio de informações, de dicas e muita qualidade de vida a você, telespectador. E lembrando que sábado ao meio-dia na 104,7 Jovem Palmas FM, o nosso programa Agenda Médica e também todas as manhãs de domingo aqui no SBT. Portanto, encontro marcado e até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC, com você em cada conquista. Clínica Saint Santé. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha!